Estou iniciando de novo. Daqui a pouquinho a gente vai tentar fazer uma live com a Soraya Belchor. Ela é presidente da AMA-DC, Associação Amiga dos Animais de Dores de Campos. Vou lá reiniciar o tempo aqui, de novo, para a gente fazer aí um bate-papo legal. Eu espero que agora a Soraya consiga, ó. Soraya, faz o convite aí você, Soraya. Faça o convite aí que eu aceito aqui. Só você fazer o convite que eu aceito. Um abração aí pro Moacir. Moacir também que participou com a gente de uma live. Ó, vamos ver se dá certo agora. Hélio Maurício, Josimar Herculano, Cardoso Brenda, Cida Leite, Júlio Corredor. Parece que a Simone, parece que a Soraya está com problemas lá. Ela não está conseguindo. Ela não está conseguindo fazer. Ela não está conseguindo entrar na transmissão. Franciane Malta. Uma ótima noite aí para minha colega de escola por muitos anos. Ótima noite aí, Franz. Saudade aí da escola, hein? Sem dúvida alguma, hein? Turma boa. Ah, tá. Vamos tentar aqui. Convidar aqui a Soraya. Eu já fiz o convite, Soraya. É só você aceitar aí. Para ver se a gente consegue. Agora, Glória a Deus. agora sim deu certo. Tudo bem aí, Soraya? Tudo bem, Roberto? Eu não sei o que aconteceu no meu celular, não. Não, sem problema, sem problema. É um prazer estar falando com você. É, a gente que é parceiro há muito tempo, né? A TV daqui sempre tá cobrindo todo o trabalho aí da Associação Amiga dos Animais de Dores de Campos. Para a gente é um prazer muito grande falar com pessoas que têm uma história tão bonita de amor e respeito aos animais, né? Eu agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Desculpe o problema aí. Eu não sei o que houve com o meu celular. Eu acho que ele está com a memória muito cheia, não sei. Não deu. Mas sou oi para todo mundo. Muito satisfeita de estar aqui com vocês. E vamos conversar, né? Qual é hoje a maior dificuldade da Associação Amigo dos Animais de Dores de Campos? Qual é a sua maior dificuldade hoje? A maior dificuldade que a gente tem é sempre a dificuldade financeira, né? Porque a gente tem muita ajuda das pessoas, mas ainda falta muito. E eu acho assim que a gente precisava mais de apoio do poder público. Você acha, por exemplo, que falta um projeto com relação aos animais, principalmente aos animais errantes de Dores de Campos, já que você trabalha aí junto com algumas pessoas que te ajudam nessa castração aí, você sempre é importante a gente dizer que você trabalha com essa castração gratuitamente quando tem o apoio dessas pessoas, mas sem dúvida alguma falta um projeto do poder público para esse tipo de. Falta essa atitude, né? Das pessoas se conscientizarem e fazer um projeto bem elaborado, né? Falta, eu acredito que falta empenho, porque já existe um projeto, nós fizemos um projeto bem elaborado, muito bem explicado, e eu tenho certeza que se esse projeto for aceito, com certeza as verbas vêm, né, Roberto? Porque isso é um problema de saúde pública, a gente sempre fala isso. Animais na rua, animais errantes,
é um problema de saúde pública que precisa ser resolvido. E aqui em Dores de Campos a gente não tem o CCZ, porque o CCZ existe geralmente em cidades com mais de 25 mil habitantes. O CCZ é um centro de controle de zoonoses, né? Mas aí a gente tem aqui a epidemiologia, tem a área de saúde, o apoio para a gente fazer esse trabalho podia sair, a verba podia sair desses órgãos. É claro que pode, porque como a gente falou, é um problema de saúde pública. Animais que ficam nas vias públicas colocam em risco a vida dos pedestres muitas vezes, do pessoal que está de moto, motoristas. E a própria vida deles, tadinho, porque eles têm a inocência de uma criança. Eles atravessam a rua muitas vezes sem se preocupar. Quantas vezes eu desço cedinho lá para o abrigo para alimentar os animais, tem 2 cachorros deitados no meio da rua, na maior tranquilidade, né? A gente reduz, mas tem gente que não está nem aí aqui. Então, assim, são vidas, né, Roberto? Vidas. Ô Soraya, só explica para quem está assistindo, para quem ainda não sabe, com relação, as pessoas perguntam por que os cães correm atrás do pessoal de moto, por que isso? É questão do barulho que chama atenção? Eu já li muito sobre isso, muita literatura sobre isso. O problema, o barulho incomoda eles muito. Tem também aquela situação de correr atrás de um bicho, e aí eles acham que é um bicho, né? Então é tudo isso. E aí, como que isso poderia mudar? Adestrando, mas como que você vai adestrar animal de rua? Que são vários animais, é complicado. E, por exemplo, eu que sou um dos amantes de animais, e é claro que eu primo sempre pelo bem-estar de todos os animais. Mesmo os animais de rua têm que ser tratados com muito respeito, principalmente por nós que somos amantes dos animais. Mas, por exemplo, se eu ver uma pessoa jogando um animal na rua, fazendo com que aquele animal que estava na sua casa seja um animal de rua, por maus tratos, porque não quer mais, porque tem muita gente que ele pega o cachorro, ele tem amor, mas aí quando o cachorro fica doente, ele se desfaz do cachorro como se fosse um móvel velho, como se fosse um guarda-roupa que não serve mais. Qual é o crime que essa pessoa está cometendo? Ô, Roberto, o abandono é crime, tá? Na lei estadual 21.970, tá também na lei federal, que eu não lembro o número de cor, a lei federal é 9.605. Então, assim, e também na lei de crimes ambientais, né? A gente tem que pensar nisso. Hoje em dia, a gente tem leis ligadas ao meio ambiente, e muitas vezes, quando a gente vai fazer uma ocorrência, a gente sempre usa esse termo. É um crime ambiental que tá dentro das leis de crimes ambientais. O animal, ele é um ser senciente. O que é um ser senciente? É um ser que tem as mesmas sensações e emoções que nós temos. Ele está mais do que comprovado cientificamente. E aí eu estava até lendo hoje, porque lá em São Paulo eles desenvolveram um manual jurídico, e Charles Darwin, em 1800, ele é de 1800, ele é da era de 1800, ele morreu em 1882. Ele já falava que os animais são como os homens, eles demonstram sentir prazer, dor, felicidade, sofrimento, porque ele estudou muito isso, né? Mas isso foi em 1800, e hoje, em 2020, a gente tem comprovado, ano passado, o animal não é um objeto, ele é um ser senciente. Ele tem as mesmas sensações e emoções que nós. Ele sente dor, alegria, tristeza, felicidade. Ele sente tudo isso. Ele só não tem a capacidade que nós temos de pensar e de julgar. Eles não fazem isso, né? Mas eles são como nós, são seres viventes.
Nós que somos amantes dos animais, a gente conhece o trabalho, por exemplo, de um político muito importante, que é o Noraldino Júnior, que ele faz um trabalho espetacular. Falta Deputado mais Noraldino. pessoas. Noraldino Júnior, não é isso? Aham, aham. Esse em Falta, Minas, né? em Minas, é. Falta mais Tem também o Fred pessoas. Costa. Como que é o nome dele? Fred Costa, e também em Minas. Também em Minas. O Fred Costa, o Noraldino Júnior. Faltam mais pessoas dessa, como deputados estaduais, federais, senadores. Por que as pessoas são poucos militando na área de respeito e de projetos que possam beneficiar os animais? Por que isso? Poucos, é porque as pessoas acham que essa causa é uma causa que não dá voto, é uma causa que não ganha destaque, mas só que, pelo contrário, hoje em dia, as empresas, os políticos que estão na causa, eles têm um status muito grande, porque a gente vê que hoje em dia, por exemplo, uma empresa que apoia uma causa animal, que tem cuidados com o meio ambiente, ela é muito bem vista no mercado, né? E o político também. Apesar de que ainda existe um preconceito muito grande sobre isso. Você viu o trabalho que a Luísa Mel faz, o trabalho que a Xuxa também fez e agora ela está intensificando um grande trabalho. Nós temos também lá em São Paulo o delegado Bruno, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que nas próximas eleições ele vai conseguir se eleger como deputado federal, porque o trabalho dele é maravilhoso. É verdade, Soraya, é verdade. Tenho acompanhado o trabalho, sim, do delegado Bruno. Ele é uma pessoa de uma referência enorme para os amantes dos animais. A Simone Graçano está mandando um abração, está dizendo que você está linda. Ó, a Simone Graçano está dizendo que você está linda. Obrigada. Muito obrigada, Si. Você falou aí com relação às empresas, né? Empresas que têm um projeto de ajudar na questão do meio ambiente. A Marluvas, uma empresa que você trabalha, ela tem esse projeto maravilhoso, né? Tem. A Marluvas, ela ainda não tem o certificado da ISO 14000, mas ela trabalha como se tivesse, com um comprometimento muito grande com o meio ambiente, né? Inclusive, ela apoia várias causas ligadas ao meio ambiente. E também a nossa Eu, causa. É uma parceira que você aí, sem dúvida alguma, criou esse laço de afetividade com a empresa, de respeito, porque a empresa deu pontapé com relação a esse projeto maravilhoso. Não só com relação aos animais, mas também com relação à limpeza da nossa cidade. Haja vista que Sim, tem cestas de lixo espalhadas por toda a cidade. Então, demonstra um respeito e um amor muito grande com a nossa história, né? é verdade. E é isso que todo mundo tem que fazer, Roberto. Isso é algo que já deveria ser implícito na pessoa, né? É pegar o lixo, jogar na lata de lixo. Não é destruir o meio ambiente. Tem gente que adora jogar árvore no chão. Gente, a árvore ela é tão importante, né? Tudo que o Criador fez é importante, mas é complicado. Verdade, é verdade. Ô, Soraya, vamos lá. Você faz resgate de animais aí com problemas, animais com a questão muito debilitada. O animal, muitas das vezes, tem que fazer um processo de quimioterapia. Muitos Aham. dão resultados, alguns, infelizmente, não. Como que você consegue dinheiro para você pagar uma quimioterapia para um cãozinho com problema? Ó, Roberto, a gente tem ajuda de pessoas da comunidade. Tem pessoa, a gente tem um recibozinho, tem pessoas que colaboram com R$ 10, outras pessoas colaboram com 20, tem algumas que colaboram com 50, 100, 250. Então, assim, a gente tem um apoio da comunidade nessa questão.
Mas muitas vezes o que nós recebemos por mês é muito pouco, não chega nem a R$ 1.000. E cada sessão de quimioterapia é R$ 90 para a associação. E ela tem que ser feita semanalmente, no mínimo 5 sessões. Só E aí. aí nós estamos tendo no momento muito problema com TVT. TVT é o tumor venéreo transmissível, que precisa fazer quimioterapia. E aí a gente está tendo muitos animais na situação. Sabe um lugar aqui em Dores que tem muito disso? Está tendo muito no bairro Cachoeirinha. Tem uma pessoa lá que tem um animal que teve TVT e que pegou em todas as cadelas da rua, e aí vem outros animais, cruza com a cadela, pega neles também. É altamente transmissível. Ele é transmissível através do cruzamento, né, dos animais, mas também se um animal cheira o outro com TVT, pega no nariz, pega nos órgãos genitais, e assim, e é altamente contagioso. E aí é um caso, nossa, tá tendo demais, sabe? Não, aí a gente tem que fazer a quimioterapia, não tem outra alternativa. E essa, Fora e isso, essa nós também tem 3 semanas que nós fomos chamados lá no bairro Freitas, uma família que se mudou para a cidade, cidade não, lá para o Bichinho, e deixou a cachorra deles, levou tudo e largou a cachorra. Uma cachorra que parece ter uma mistura de fila, uma enorme de uma cachorra, muito boazinha, e ela, não sei se foi moto ou se foi carro que pegou ela, na patinha traseira, abriu uma ferida muito grande, aí a gente tá tratando a ferida. Hoje nós levamos para fazer raio-x em Barbacena, e aí é mais despesa, porque a gente fica com pena. O bichinho, além de ter perdido a família dele, ainda está sozinho e machucado, sentindo dor, com aquela patinha de pendurada. É muito problema e é muito sofrimento, viu, Roberto? As pessoas não têm noção do sofrimento que a gente vivencia com os animais. com relação a essa família aí que mudou e deixou o cão, é uma falta de respeito muito grande. Eu acabei de falar que parece que a pessoa está jogando um móvel que não serve É, mais fora. é E verdade. Como se como fosse que, um objeto, né? como se fosse um objeto, uma televisão que estragou, não serve mais, vou comprar uma nova. Não é assim que as pessoas têm que agir, mas infelizmente não deveria ser assim, mas infelizmente grande parte das pessoas tomam essa atitude. No caso desse animal, ele foi para a associação para vocês cuidarem. É um problema a mais, né? É um problema a mais. Porque você vê, nós tivemos, só hoje, a despesa que nós tivemos para pagar o veterinário, hoje, pagar raio-x, pagar combustível, foram R$ 300. Aliás, Só para R$ 350, só para esse cachorro só para esse. E fora os é uma medicamentos que vai ter que tomar, né? É uma falta de respeito. Você falou de veterinário, e quem é o parceiro aí, a pessoa que faz um preço melhor, que ajuda você? Quem são os veterinários aí, parceiros da associação? Roberto, tem muitos. Nossa, olha, tem a Ana Paula, que é a filha da Eica de Barroso, que tem feito um trabalho muito bacana com a gente. Tem o Maureliano é um amor de pessoa também, super caridoso, super bacana. Tem o André de Barroso, o André, ele nos ajuda à distância. Mas se a gente levar algum animal para ele olhar lá, ele nem cobra da associação, ele cobra os medicamentos, né? Mas ele custeou o tratamento de uma cachorra aqui em Dois com TVT, com medicamento, dando medicamento, sabe? Tem também o Felipe de Barbacena, lá da clínica Latimia. Então, assim, nós temos vários parceiros e são pessoas assim, maravilhosas que dão um apoio muito grande para a gente. E a equipe da associação? É você? Quem mais? Quem mais faz parte da equipe aí?
esse pessoal aí da frente ali, esse grupo de frente de batalha? Olha, nós temos a diretoria da Marluvas, porque. Ó, da Marluvas, desculpa. Saudade da Marluvas. Eu tô de quarentena com saudade da Marluvas. A associação tem a diretoria que é composta por 5 pessoas. Eu, como presidente da associação, nós temos o Josimar, que é o vice-presidente. O Josimar, ele já trabalhou muito, atuando muito, resgatando animal, alimentando animal, mas devido ao problema de saúde dele, hoje ele só pode trabalhar na área administrativa. Então, ele que cuida da situação do site, do Instagram, Facebook, site não, Instagram, Facebook, da rede social, sabe? Então, assim, e nós temos a Priscila Freitas, que é secretária, também trabalha na área de tesouraria. Temos a Josineia, que é secretária, e o Erivelto, que é o contador. Então, todo o trabalho que nós fazemos, todo ele é voluntário. Ninguém ganha nada. Aliás, a gente muitas vezes tira do bolso, né? Pois é, e isso que eu ia falar agora, que eu ia te perguntar agora. Por exemplo, quando você vê lá as contribuições e você coloca na ponta da caneta, nós arrecadamos X, nós gastamos Y e a conta não bate. Aí vocês fazem uma vaquinha para inteirar aquilo ali para não ficar no vermelho. É assim que funciona? Todo mês cai no vermelho, né? Às vezes é R$ 300 negativo, R$ 600 negativo, aí a gente tira do bolso. Eu vou pegar uma água ali, viu, gente? Tá, para falar. Fica à vontade aí, Soraya. Então, são verdadeiros heróis, o pessoal da associação, porque esse trabalho aí é muito importante. As pessoas não entendem as castrações que é feito. As pessoas dizem, mas os animais continuam nas ruas. É um trabalho de longo prazo. As coisas Sim. não acontecem dessa forma. É um trabalho de longo prazo. Lá na frente é que vai ter o resultado que é feito hoje. É uma sementinha plantada hoje para colher lá na frente, não é assim, Simone? Soraya? E assim, se a gente tivesse mais apoio, se fosse uma constante, com certeza isso ia resolver mais rápido. Mas nós temos castrados, sabe, Roberto? Ontem, por exemplo, nós castramos 3 fêmeas de rua que já tinha cruzado e que ia nascer um monte de filhotinho, né? Mas assim, quando ela já cruza, a gente castra no início, são bolinhas, então não tem problema nenhum, não. Porque se a fêmea já está na fase final de gestação, nenhum veterinário tira. Então é só no iniciozinho mesmo. Tem um tempo certo, por exemplo, uma cachorra cruzou com um cachorro hoje. Tem um tempo certo para ser feito para que possa castrar o animal? Quanto tempo demora? Pois no cio, por exemplo, não é conveniente castrar, porque, segundo os veterinários, ela fica com os vasos sanguíneos muito fininhos e pode dar hemorragia. Então, tem que esperar o cio passar. Depois de 10 dias que o cio terminou, é que ela pode ser castrada. Depois de 10 dias? Depois de 10 dias. Aí pode ser castrada. Uma pergunta aqui para você. Quando você faz, por exemplo, um resgate de um animal, como aconteceu no bairro, parece que foi na Coab, uma pessoa deixou a casa, o animal ficou lá, sem alimento, sem água, e chegou num estado muito crítico. Qual é a primeira providência? Por exemplo, você chega, tem um animal praticamente em estado de óbito ali. Qual que é a primeira atitude sua? É não tirar o animal dali, levar o veterinário para ser avaliado, porque talvez o animal não aguente nem a viagem. Como que é? Se esse fato, assim, nós já tivemos fatos assim de animal que já estava morto, né?
Aí, nesse caso, a gente teve provas, e aí a gente fez um BO e o juiz julgou como crime. O juiz não, promotor. Mas quando assim, o animal está muito debilitado e alguém chama a gente, porque a gente não pode invadir a casa de ninguém. Mas vamos supor que uma pessoa viu, aí é preciso de provas. Precisa foto, precisa vídeo, né? E hoje em dia a gente tem um apoio muito grande que são os drones, né? O drone ajuda muito. Tem Com gente que imagem, acha que ninguém vai ver a horta deles, que eles podem fazer o que eles quiserem, mas os drones estão aí para nos ajudar muito. com relação às imagens, o drone hoje é um grande auxiliar, não só porque também a polícia também trabalha com esse tipo de ferramenta que é muito importante, né? Aham. Ô, E Soraya, aí, hum. só para a gente esclarecer uma dúvida. Por exemplo, uma determinada pessoa tem um cachorro que ela diz que é um cachorro muito grande e ali na horta, na sua horta, o cachorro fica na corrente. É crime? Roberto, o crime é o animal ficar 24 horas na corrente durante 7 dias da semana, ou seja, direto. Porque tem animais que realmente é uma situação complicada. Por exemplo, tem um animal que está sob a nossa responsabilidade, que ele foi abandonado cego dos 2 olhos. E o animal cego, você não pode manter ele solto, a não ser que você tenha uma coleira especial em um lugar adequado para ele ficar. Senão ele se machuca, ele vai bater nos lugares, apesar do animal ser muito esperto e ele conseguir conviver com a cegueira bem, porque ele tem um faro muito bom, mas ele às vezes bate a cabeça e machuca. Aí nesse caso, por exemplo, ele fica na corrente, mas a gente sai, a gente dá as voltinhas, não fica 24 horas 7 dias por semana na corrente. Porque aí isso aí já é judiação, né? Já é maus tratos. E também uma curiosidade também, quem tem um cão da raça Pitbull, Rottweiler, uma burrilha, é obrigatório o uso da focinheira para andar com ele pela rua? A lei exige isso, né, Roberto? Mas não tem, mas é assim, eu não vejo as pessoas fazerem isso. Mas eles também eles fazem assim, um alarde muito grande com relação a isso. Você vê que aqui em Dores tem pessoas que passeiam com seus Rottweiler, Pitbull, numa boa. Assim, o problema é a criação do animal. Se o animal ele é feroz, realmente não convém nem sair na rua, porque aí é perigoso. Porque o pitbull ele tem muita energia. Porque o povo fala assim: o pitbull é uma raça que tinha que ser destruída, tinha que acabar, porque ele é muito violento. Ele não é violento, ele tem muita energia. E se você manter um animal desse preso, sendo maltratado, a energia vai se transformando em raiva, vai se transformando em fúria, e ele vira uma máquina forte, porque ele é muito forte, ele é muito musculoso. Então, assim, tudo é da criação, né, Roberto? Tudo é criação. Uma curiosidade, Não um sei se amigo meu, só fazendo um parêntese aqui. Eu acredito que muitas pessoas que estão nessa live acompanharam o caso daquela rinha que eles estouraram em São Paulo, foi São Paulo? E isso, você vê, os animais estavam ali lutando até a morte, isso é crime, né? E muito assim, bravos, tinha muitos animais machucados. E aí eles foram levados para um rapaz que chama Alexandre. E esse Alexandre é especialista na raça. Ele já trabalhou com esses animais, eles já foram socializados e eles foram para famílias. E ainda ganhou um sofá, porque todo animal merece ter um sofá. E eles foram socializados. Isso, Soraya, é a prova que é o comportamento humano que faz do animal ser feroz ou não. Vai Sempre do a ser culpa do humano. ser humano.
Sempre é a culpa do ser humano. Ô, Roberto, o ser humano, eu não entendo o que que há dentro das pessoas. Porque, obviamente, que a gente não generaliza. Mas o ser humano, ele é muito cruel. A gente acompanha na história, na época que eles levavam os cristãos para as arenas para serem comidos pelos tigres, não era assim? Tinha os gladiadores. Hoje eles fazem a mesma coisa com os pitbulls, com os galos de rinha, e é crime, né? Tem também na história, a gente acompanha o absurdo que eles fizeram com as pessoas da raça dos afrodescendentes, tiravam eles lá da África, trazia para o Brasil. Eu falo Brasil porque a nosso espaço geográfico, a nossa história é muito suja, é muito cheia de sangue. E eles faziam com eles o quê? Ó? Eles praticavam atos sexuais absurdos com as mulheres. Eles colocavam máscara neles para eles irem para a lavoura e não comerem as frutas. Fazer coisas absurdas. E hoje eles fazem a mesma coisa com os animais. Tem gente que não entende a comparação que eu faço, fala que eu estou comparando seres humanos afrodescendentes com cachorro. Não é isso. Eu comparo o que eles faziam no passado, se a gente olhar a história, era um absurdo o que eles faziam. Hoje eles fazem com os animais, ou seja, não houve evolução humana. O ser humano continua fazendo a mesma coisa com os seres que são fracos e são dependentes dele. É a mesma coisa. Então, o ser humano não evoluiu. Eu tenho um amigo, Soraya, que ele disse assim, olha, depois que surgiu esses animais aí de casa, esses pequenininhos como Yorkshire, como Poodle, todas essas raças aí, as pessoas passaram a gostar mais desse cachorrinho menor e começaram a se desfazerem dos vira-latas. Por que você acha que esse tipo de pensamento está correto ou você acha que não? Depende de como a pessoa vê a situação. Não, eu acho que não. Tem muita gente que gosta de animal grande, né? Eu só acho o seguinte, Roberto, as pessoas cansam, porque para ter um animal demanda tempo, demanda custo financeiro, porque ele tem que ser bem tratado, tem que ter uma alimentação boa, não é? E as pessoas hoje não querem ter trabalho. Aí muitas pessoas, quando trata o cachorrinho com maior zelo, aí a mulher engravida, o cachorrinho vai para o segundo plano. E vai para o segundo plano até ser doado para outras pessoas ou até mesmo ser abandonado. Tem muito disso. E isso é um absurdo, né? Porque não tem nada a ver gravidez com bichinho. O bichinho tendo os cuidados, mantendo com vermificação em dia, com as vacinas em dia, não tem problema nenhum. Gravidez e bichinho em casa. É até bom para as crianças. Aí tem gente que fala assim, mas meu filho teve alergia. Tudo bem, tem crianças que são alérgicas mesmo. Mas há condição de fazer uma separação. O animal sente, gente. O animal sente desprezo, ele sente que ele foi deixado de lado, ele sente. E é isso, é complicado. É muito triste quando o ser humano abandona os animais. É um trauma muito grande, né? Como é que a psicologia ela entende isso? Como que o animal, qual é o sentimento do animal e qual é o entendimento do animal quando, por exemplo, ele dormia ali no sofá, como você disse que todo cachorrinho deve ter um sofá, depois ele vai para a horta e aí, consequentemente, ele vai para a rua. Isso. O animal sente muito, viu, Roberto? Ele sente, o animal também tem depressão. O animal também fica triste, ele fica agressivo muitas vezes, né? E quando ele é abandonado, um fato importante que a gente tem que aprender com os animais é isso. Quando ele é abandonado e depois ele pode ser resgatado e consegue uma nova família, ele é resiliente. Ele não fica guardando aquilo no coração dele, ele se entrega para a nova família e é feliz de novo. E isso é muito importante, o animal é muito resiliente.
Eu Sim. eu tenho aqui na minha casa aqui uma experiência mais ou menos assim. Tinha uma cadela, uma cachorrinha, que ela ficava em determinado lugar e ela era judiada constantemente. Ela tem muitas marcas de maus tratos em todo o corpo. E quando Uhum. nós trouxemos ela, para a pessoa que maltratava ser um homem, quando eu ia tratar dela, ela simplesmente corria para o fundo da horta, ficava tremendo. Ela assimilava que aquela pessoa ali poderia ser igual à que batia nela. E gastou Aham. tempo. Hoje nós convivemos muito bem. Esse trauma aí é difícil para o animal digerir, né? Nós temos lá na associação uma cachorra, ela é até pastor, é pastor, não é, é uma pastor, eles deram o nome lá, não é pastor alemão, não, é uma pastor. E quando a gente resgatou ela, ela rosnava aí em cima mesmo para morder em homens. Ela não gostava de homens. É porque a gente acredita que com certeza o dono dela era um homem que maltratava ela, né? Até hoje, quando alguém entra no abrigo e é homem, ela já fica olhando assim um pouco ressabiada. Ela hoje aprendeu a confiar, mas ela sempre olha assim meio ressabiada. Ela se entrega melhor na amizade para as mulheres. Ela tem um certo receio dos homens. E é isso, Senhora, é porque né, ela faz uma conciliação, ela compara o que ela passou. a associação tem as redes sociais aí, que é o Facebook, o Instagram, e tem conta no banco a associação? Tem, a Você fala, associação tem uma conta no Cicobi. o Josimar está falando aqui, ó, a cachorrinha se chama Flor. Chama Flor, a nossa florzinha. A associação tem uma conta no Cicobi Sim, lá no e Cicobi. A conta é 23.900, é 23.907 dígito zero. 23, É 23.907 dígito zero. dígito zero. Aqui no Cicobi, a agência 3173. Agência 3173. Então vamos lá, É 3173. agência 3173, conta corrente número 23.907, dígito zero, é isso? Isso. É a Qualquer agência 30. doação, qualquer valor é bem-vindo, né? Quantos Muito bem-vindo. associados tem? Quantos associados tem aí? Quantas pessoas contribuem todos os meses com a associação? Aqui de cabeça eu não sei te falar precisamente, mas é mais ou menos umas 20 pessoas que são Umas 20, fiéis. 20 É. pessoas que são fiéis, que contribuem. É, Inclusive, nós temos uma mulher de São Paulo que contribui também, que ajuda a você gente. já, você já falou, é, você já falou com relação a essa pessoa. Você tem uma certa afinidade com ela, e aí ela gostou do projeto e é uma parceira sua. Por exemplo, o que você sonha para a Associação Amiga dos Animais de Dores de Campo? Se chegasse uma pessoa e dissesse assim, olha, Soraya, eu tenho essa verba aqui, ó, X, no que esse dinheiro seria aplicado? Qual é a maior carência hoje? Ô, Roberta, assim, a nossa intenção seria ir castrando todo mês, né? Porque é o que nós falamos, o projeto é reduzir para acabar com animais errantes, né? Mas ficar uma cadela na cidade, uma única que cruzou, essa única rapidinho pode aumentar a população de animais da cidade. Então, assim, teria que ser um trabalho mesmo de conscientização,
de toda a população de Dores de Campos. Vamos supor, um animal abandonado no bairro X está lá. Ô Soraya, você pode castrar? Aí tem que castrar macho, fêmea, tem que castrar todo mundo. E também de pessoas com baixa renda, que muitas vezes as pessoas acham normal o animal cruzar e não tem condições financeiras para castrar. Aí a gente também está aí para ajudar. Tem pessoas de baixa renda que até gostam dos seus animais, cuida direitinho, mas não tem condições de pagar um veterinário, não tem condições de pagar um medicamento. Aí, nesse caso, a gente, assim, às vezes busca um apadrinhamento, sabe? Houve uma época, há muito tempo passado já, graças a Deus, onde quando as cachorras, quando elas tinham seus filhotes, as pessoas pegavam os filhotes fêmea e jogavam no rio, no córrego, não queriam, abriam mão, né? Ainda tem isso, Roberto, ainda tem isso. Ainda existe isso? Ainda existe. Muita coisa é feita na surdina, sem a gente saber. Nossa, Deus. Mutilação de animais. Mutilação é cortar a orelha, rabo. Isso é crime também. Na lei 21.970 fala isso. 20.970 fala isso. É crime. Precisava ter mais fiscalização. Ô, Soraya, eu quando estive em Juiz de Fora, ainda tem, eu soube disso, a Simone Graciano está dizendo aqui, infelizmente, ainda tem. Tem. Claudete também está te dando os parabéns aqui, ó. Ela que, sem dúvida alguma, também é um soldado aí, né? Com relação a Claudete Claudete ajuda a gente muito também. A Claudete às vezes vai dormir tarde, preocupado com os animais de rua que não tem o que comer. É assim, a nossa luta não é fácil não, né, Claudete? Então vamos lá, Soraya. Quando eu estive em Juiz de Fora, uma oportunidade, eu vi, por exemplo, tinha algumas arvorezinhas que tinham ali um papel falando sobre o crime de estar envenenando animais. O que leva o ser humano a dar veneno para um animal, para um cachorro, para uma cachorra? Pois é, Roberto, o que mais incomoda a gente é que muitas vezes as pessoas que fazem isso são pessoas que são religiosas, são pessoas que estão lá na igreja, que acham que isso é normal, acha que o animal é um objeto que a gente fala, ou acha que o animal não tem valor nenhum, está incomodando, dá veneno que é mais fácil, só que eles não têm noção do sofrimento do animal que é envenenado. Gente, é muito sofrimento. E existe uma lei federal, Roberto, é interessante isso, que é a Lei 7.802 de 89, que fala da proibição da venda, principalmente do veneno chumbinho, no Brasil, e prevê uma multa de até 19 mil para o estabelecimento que vender chumbinho para matar bicho. Entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes vendem achando, se descobrir que vende chumbinho, até, o estabelecimento pode ser até fechado. Lá em Barroso, a associação de lá conseguiu fechar um estabelecimento que estava vendendo chumbinho para matar bicho. A associação de Barroso fez isso, entrou, fez um boletim de ocorrência, tinha provas, e aí o estabelecimento foi fechado. Foi fechado. E ainda tem a multa, né? Se descobrir, aí é problema. A pessoa responde por crime? Responde por crime ambiental, né? É crime ambiental. Porque mata um animal com um veneno que ainda vai comprometer o meio ambiente. Ô Soraya, eu sei que você não é veterinária, mas qual a importância do carvão ativado para esse tipo de coisa? Ele funciona? Eu não entendi o que você falou. Deu um cortado na sua voz. O carvão ativado, ele é tratado no envenenamento de animais? Ah, se o carvão ativado, ele é tratado no envenenamento de animais e também até de ser humano, né? É porque ele absorve o veneno, ele puxa para ele, e aí muitas vidas são salvas com isso.
Pois é, mas tipo assim, eu tô aqui na rua, aqui, em frente à minha casa, aí uma pessoa diz, ó, tem um animal envenenado ali. Se eu tiver carvão ativado, tenho que misturar ele na água e qual que é o meu procedimento certo? Eu tenho que jogar na boca dele, fechar, como é que é? Tem que jogar. Hoje em dia existe até uns comprimidos de carvão ativado, mas o correto é pegar o pó, né? Com um pouco de água, e jogar na boca dele. E tem também alguns medicamentos que a gente tem que aplicar imediatamente, porque o envenenamento descontrola os batimentos cardíacos, outros tipos de veneno faz o animal dando hemorragia interna. Então, assim, é uma coisa muito séria. E olha, ele sente dores, dores terríveis. Se as pessoas soubessem isso aí, ô Roberto, para quem acredita que a gente tem uma vida depois dessa vida aqui, fica em débito com Deus, viu? Porque isso aí é uma maldade muito grande. Porque o animal faz parte da criação de Deus. Tem gente que acha que fazer isso para animal não está cometendo crime nenhum, mas está em débito sim com Deus, com o universo que é Deus, né? Para quem já assistiu, houve mais de uma versão. Eu gosto de ver a versão atualizada do filme do Noé, onde o Noé diz assim para a esposa dele: Deus pediu que nós construíssemos a arca para que a gente possa salvar os inocentes. A palavra é essa, dita por Deus. Os inocentes, desde aquela época que Deus enxerga os animais como inocentes. E ainda tem ser humano que acha que aqui na Terra não pode ser habitado por animais, só pelo animal humano. Pois as pessoas. Tem gente que se sente incomodado com os animais, Roberto. O animal está na rua, reclama. O animal. Olha, os animais não têm culpa de estar na rua, não. A culpa é do próprio ser humano. E eles são inocentes mesmo, eles têm a inocência de uma criança. Eles têm a inocência de uma criança para atravessar uma rua, eles têm a inocência de uma criança. Até mesmo, olha, nós estamos com um cachorro no abrigo, que ele foi abandonado recentemente também. Ele é do tamanho do bezerro, ele é um bruto, ele é enorme. E ele está lá porque foi até um pessoal que estava dando comida para ele, e aí só que ele é muito abrutalhado. E aí o filho desse rapaz estava dando comida. Eu não sei se a criança foi brincar, o animal achou que a criança ia fazer alguma coisa. Eu sei que ele mordeu na criança. A criança teve que ir até para o hospital. Aí nós resgatamos o cachorro, né? Mas ele é uma criança grande, mas ele não sabe a força que ele tem. Ele foi em cima da criança, mordeu a criança, mas ele não fez isso de maldade. Ele não sabe a força que ele tem. E é igual uma criança. Imagina uma criança, Roberto, uma criança de 5 anos, de 7 anos. Se você colocar uma arma na mão dele, ele pode matar outra pessoa sem saber o que ele está fazendo. É inocente. É a mesma coisa os animais. A Franciane está dizendo que o ser humano não deu certo. Franciane, eu temo que jamais dê certo, porque se tem uma raça difícil no mundo, é o homem. O homem não tem a compreensão do equilíbrio da natureza, necessita desse entendimento entre todos os fatores, e principalmente com relação aos animais. Ô Soraya, eu sei que a gente está com 49 minutos aqui já, mas eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre a importância da proibição de charreteiros em muitas das cidades, porque o que se via, e ainda se vê, infelizmente, é o animal, é o burro, não sei qual animal certo que puxa uma charrete, mas de qualquer maneira é um animal com um peso enorme, e ainda muitas das vezes o charreteiro em cima ali, com um chicote. Então, isso para mim é uma cena, é uma monstruosidade muito grande. Né? Não que todos os charreteiros maltratem os animais, não estou dizendo isso, mas infelizmente tem alguns que fazem assim, né?
Pois é, Roberto. A gente fica incomodado em cidades turísticas como Tiradentes, São Lourenço, qual mais? Poços de Caldas, que a gente vê muito charreteiro para divertir as pessoas. Gente, isso não usa mais. Teve uma época que foi necessário usar o animal para meio de transporte, sim, né? A gente entende, igual carro de boi também. Teve uma época que foi necessário, mas hoje fazer para divertir o ser humano não tem nada a ver. E assim, pode ser substituído. Igual a charrete, né? Igual se você tem uma charrete e não está colocando peso em excesso, é até aceitável ainda, mas na maioria dos casos a gente vê que eles colocam tanto peso para o animal puxar que o animal morre de exaustão, exaustão, machuca, o freio machuca a boca dele, eles põem, bate a espora nele, machuca eles. Então, assim, gente, é muita crueldade. Embora lá em Poços de Caldas, teve um dia que eu estive lá em Poços de Caldas, que a minha filha mora lá. Teve um senhor até muito educado, eu me lembro do nome dele, Natal que ele chamava. Ele chegou perto de mim e falou assim: a senhora quer dar um passeio de charrete? E eu já fiquei sem paciência e até fui indelicada com ele. Eu falei: senhora, me desculpe, meu senhor, mas eu não concordo com esse tipo de coisa. E assim, foi errado da minha parte fazer isso. E ele educadamente foi me mostrar. Eu falei: senhora, dona, como que a senhora chama? Né? Falei: meu nome é a dona Soraya. Aqui os nossos animais são bem tratados, eles trabalham um dia, descansam dois, eles têm uma boa alimentação, eles são cuidados. E ele me mostrou, realmente é isso mesmo, entendeu? Eles têm respeito pelos animais. Eu até pedi desculpas a eles. Mas tem cidades que não é assim não, Roberto. Tem cidades que os charreteiros, eles exigem muito dos animais. Eu acho que isso está na hora de acabar, gente. Está na hora de acabar. Lá em Belo Horizonte existe um projeto do deputado Fred Costa, que é para acabar com a charrete, porque Belo Horizonte é uma roça grande, né? Assim, ainda tem cavalo na rua, charrete. Então, o projeto dele da prefeitura é substituindo o cavalo por motos. Porque as pessoas usam muitas vezes para pegar lixo reciclável. Tem gente que depende disso para viver. Tudo bem, mas qual que é o projeto dele? Pegar os animais, colocarem eles em santuários e dar motos para as pessoas fazerem esse trabalho, como a carretinha, entendeu? Até bacana o projeto dele. E lá, aos poucos, isso está sendo implantado. E é isso mesmo, tem que acabar, gente. Eu vi um vídeo uma vez onde, eu não me lembro a cidade, foi aqui no Brasil, e um turista estrangeiro, quando colocaram uma família inteira em cima da charrete, o animal ficou sobrecarregado, aí o turista perguntou: o que está acontecendo? Aí ela disse: isso é a tradição, é charmoso, eu estou me sentindo... Aí o rapaz falou: então faz favor, você acha charmoso? Sai daí e fique no lugar do animal ali, carregue você, a sua família, se você acha charmoso mesmo. Então, devagar as coisas vão acontecendo, mas o que tem que acabar mesmo é a falta de respeito do ser humano com os animais. Eu vou repetir mais uma vez essa passagem do filme de Noé, isso é bíblico, onde Noé fala para a esposa dele: olha, Deus me pediu para construir uma arca, para nós salvarmos os inocentes. Isso não é Roberto Bocante quem está dizendo, não é Roberto Bocante quem está dizendo, isso é bíblico. Quem disse isso foi Deus, foi o Criador quem disse isso. Respeito aos animais. O ser humano é o animal mais terrível que habita a Terra ainda, infelizmente. Tudo é culpa do ser humano, tudo é culpa deles. Os animais na rua, igual aí tem gente que fica falando assim, que fica criticando a postura da gente, defender. Ai, você gosta tanto de bicho, né? Gente, eu digo e repito, não é gostar, é muito mais do que gostar. Ultrapassa o gostar, a gente tem pena, a gente é solidário, é compaixão, essa é a palavra.
É empatia. compaixão, né? Porque a compaixão que faz a gente fazer isso. Você acha que é fácil você abrir mão de um monte de coisa para ajudar os animais? Eu não, agora a gente está numa situação de quarentena, de isolamento social, mas quando não estava tendo isolamento social, eu não saio mais para ficar uma semana viajando quando eu estou de férias. Não tem como. A gente precisa cuidar dos animais, a gente tem esse compromisso. E aí as pessoas criticam, mas você sabe que as pessoas criticam todas as pessoas que são diferentes, porque quando você tem uma missão, quando você luta por uma causa, as pessoas criticam. Todo mundo critica. Te chama de louca, de bobagem, né? Tem gente que fala que é prosa ruim, debocha, fala que é falta de serviço, que é falta disso, que é falta daquilo. Então, assim, críticas são muitas. Tem gente que fala assim, tanta gente para você ajudar, você vai ajudar animais? Uai, gente, animal é vida também. Tem gente que ajuda a gente, né? E eu ajudo os animais. E é isso, só que as pessoas. É muito difícil. Tem que ter conscientização, tem que ser um trabalho mesmo massificando, falando, mostrando, porque não é fácil. Tá certo, Soraya, ó, 57 minutos, muito obrigado. Eu que Ótima noite agradeço. para você. Ótima noite para você. Eu espero que a gente Obrigada. tenha esclarecido muita coisa. É importante sempre. Assim que precisar, qualquer coisa, a TV daqui está à sua disposição para o que você precisar. Boa noite e que Deus Obrigada. abençoe a todos. Um abraço, gente. Ao Soraya Belchor, presidente da Associação Amiga dos Animais de Dores de Campos. É a live, ó, Simone Graçano. Uma ótima noite também para Simone, para Claudete, para todo mundo que assistiu. Até amanhã. Ótima noite. TV Daqui Você é uma parceria de sucesso. Beijo. Tchau, tchau. Um abraço para Franciane. Tchau.